esmagado em tuas mãos, Deus, vinho novo fará. Algumas pessoas, a fim de lançar em descrédito a doutrina da preservação dos santos, não é? Ou mais conhecida ainda como aquela expressão uma vez salvo, salvo para sempre, eles utilizam alguns textos isolados da palavra de Deus sem atentar de antemão para o contexto. Um dos textos bíblicos mais usados é exatamente o texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 4. No finzinho do verso, na expressão de Paulo, da graça tendes caído. Será que realmente essa expressão paulina indica a possível, né, perda de salvação? Meus irmãos, nós devemos de atentar inicialmente para o contexto geral da carta aos Gálatas. Não é? Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, nós devemos ter em mente que o tom das palavras que Paulo usa aqui é, na verdade, um tom de ira. Aliás, o patrístico São Jerônimo, não é, disse que quando lia a carta de Paulo aos Gálatas, ele conseguia ouvir raios e trovões. Não é? Portanto, quando lemos a carta aos Gálatas, nós chegamos à conclusão de que não há nenhuma palavra amigável aqui. Não há nenhuma palavra de elogio. São palavras duras, ásperas e de ira que Paulo tem aqui àquela comunidade na Galácia. Não é? E quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele estava combatendo e confrontando, né, um ensino herético que estava infiltrando-se naquela comunidade cristã. Esse ensino, por sua vez, era do legalismo dos crentes judaizantes. Meus irmãos, o que é legalismo? Legalismo, não é, de forma bem sucinta, teologicamente falando, é a tentativa ou necessidade de se obedecer à lei de Deus a fim de receber o perdão, a salvação e a graça de Deus. Paulo está combatendo aqui e confrontando o legalismo judaizante do primeiro século. Os crentes judaizantes eram aqueles crentes que saíam do judaísmo e vinham para o cristianismo, ok? Mas traziam consigo algumas normas e práticas judaizantes, legalistas, não é? Do judaísmo. Haviam, por exemplo, 3 marcas do judaísmo no século I. A primeira seria a circuncisão, né? Colocar a circuncisão como condição para a salvação, e Paulo trata aqui desse assunto, discorrendo na carta aos Gálatas. A segunda marca seria a observação da dieta religiosa, e a terceira seria a observação do calendário judaico. Portanto, eram 3 marcas do judaísmo, né, que eram necessárias observá-las, né, essas condições, para de fato ser salvos. E Paulo vai confrontando exatamente isso, o legalismo judaizante que estava inserido na carta e na igreja aos Gálatas. Um detalhe interessante é que a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos são 2 cartas que o apóstolo dos gentios destrona o conceito da salvação por obras. E aqui no capítulo 5, verso de número 4, Paulo está discorrendo este falso ensinamento que estava sendo introduzido por falsos mestres na igreja da Galácia, não é? E trazendo estes costumes legalistas judaizantes. E não é à toa que no capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com Cristo, ou melhor, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está dizendo para eles desfrutarem da graça de Deus, mas note, essa alegria, esse regozijo de estar na graça de Deus não é vazão para pecar, pois no mesmo capítulo Paulo trata sobre a questão da graça, não é? Versus libertinagem. E no verso 13, Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Não é? Isso aqui é uma palavra refutando aqueles que, os adversários da graça de Deus, não é? Que dizem que pelo fato de nós apregoarmos muito a graça, nós somos crentes libertinos. Paulo está dizendo: não usem, não transformem a graça de Deus em libertinagem. Portanto, Paulo está dando uma tônica na graça de Deus aqui no capítulo 5, e esse falso ensino
como estava imiscuindo-se naquela comunidade cristã, estava fazendo com que muitos crentes, não há nada no texto bíblico que diga que eles não eram salvos, mas esses crentes estavam se distanciando da graça de Deus, e estavam voltando àquelas práticas legalistas judaizantes do século I. Eles estavam saindo da liberdade que a graça de Cristo lhes trouxe, a fim de mais uma vez estar debaixo do jugo da servidão. E não é à toa também que no mesmo verso 4, Paulo começa dizendo assim: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. E Paulo continua: da graça tendes caído. Ele não está tratando aqui de uma possível perda de salvação. Ele está falando desse falso ensino que estava levando alguns a se distanciarem da graça de Deus, da salvação pela graça, e estavam voltando-se novamente à salvação por obras, a serem justificados pela lei. Este é o ensino de Paulo. Paulo não está dizendo aqui que um salvo cairá da graça, mas aqui está tratando de um contexto em que aquela igreja estava se distanciando da graça e do ensino que recebera do próprio Paulo, a fim de voltar às velhas práticas legalistas e judaizantes da sua época. Ok, meus irmãos? Abraço.